A pergunta que não quer calar, a bomba que caiu na semana passada, nós noticiamos aqui no Mundo Esportivo, quando a informação aconteceu, o projeto ambicioso, projeto vencedor, 15 títulos conquistados, 2 Superligas, títulos importantes, como você citou, grandes astros do vôlei nacional, vôlei internacional passaram por aqui. E a informação do rompimento da prefeitura da cidade de Taubaté com esse projeto. Nós, alguns meses atrás, tínhamos algumas informações da saída do projeto, que poderia ir para a cidade de Suzano. Não foi confirmada a informação. A prefeitura dizia à época que manteria, que pelo menos diminuiria o valor que era destinado à receita ao vôlei Taubaté, mas chega essa informação desse rompimento. Você, como idealizador, você como o grande vencedor desse projeto, que trouxe aí não só títulos, mas um legado para o esporte da cidade de Taubaté, que se criou essa cultura de um ginásio do Abaeté lotado, porque nós podemos considerar dessa maneira, Júlio. Esporte Clube Taubaté sempre foi e sempre será o carro-chefe do esporte da cidade. Mas o vôlei veio nesse complemento. Como é que você analisa esse rompimento, esse ponto final, pelo menos a princípio, do vôlei aqui na cidade? Ricardo, eu vejo com uma grande frustração ao taubatiano, uma grande decepção. Mesmo porque não era o compromisso do atual administrador da cidade, o tal prefeito, com a torcida. Nós temos 2 torcidas organizadas, não era o compromisso com a Secretaria de Esporte da cidade, né, com as pessoas que, junto comigo, idealizaram esse programa. Muitos dos servidores de carreira que estão lá na Secretaria de Esporte idealizaram esse programa e geriam esse programa. O rompimento da parceria com a Funvic decorre de uma total inabilidade da Secretaria de Esporte da Prefeitura, para não dizer uma incompetência absoluta. Essa desculpa de que tinha dívidas é uma desculpa que não cola, porque nós todas as temporadas, sem exceção, tivemos dívidas com atletas, todas as temporadas, e nós sempre pagamos as dívidas, negociando contratos mais longos, e esses atletas permanecendo na cidade, e a gente... Porque sempre foi um projeto com 30 patrocinadores, sempre foi um projeto com um volume muito grande de patrocínios. Então você tinha, em razão da crise econômica de 2014, sempre tinha em algum momento algum patrocinador que não tinha fôlego para ir até o final. Então você sempre teve, de uma temporada para outra, um passivo que a gente administrou sempre. Então isso não é novidade. Sempre foi assim, e é só trazer aqui o Ricardo Navajas, que ele vai confirmar. Ele era o gestor do programa, o ex-secretário Macaé é o gestor do programa. Sempre foi assim. Então a gente tinha temporadas que custavam 8 milhões, 9 milhões de reais, com 30 patrocinadores, um aporte financeiro do Fundo Municipal de Alto Rendimento, e você tinha 500, 600 mil ao final de uma temporada, que você tinha, por exemplo, de dívida com algum atleta, que passava para a temporada seguinte, e a gente fazia, ao longo dos 10 meses seguintes da temporada, ou 12 meses seguintes, a gente fazia uma diluição daquele valor no atleta que permanecia. Com o Rafa foi sempre assim, ficou 7 temporadas aqui e foi assim. Douglas Souza ficou aqui 3 temporadas e foi assim. Lucão ficou 3 temporadas e foi assim. E sempre foi assim, porque ao final da temporada você não tinha sempre a certeza dos patrocinadores menores. Então, essa é uma desculpa esfarrapada, não cola. E mesmo porque a prefeitura, até janeiro desse ano, pagou todos os salários da temporada que se encerrou agora. Todos. Então, os salários atrasados da última temporada são de fevereiro para frente. Então isso é importante. Então, dizer, tem dívidas do passado. A dívida do passado é muito pouca. Deve ter lá 300 ou 400 mil reais de dívida do passado, que é pouco. Mas as dívidas que hoje o projeto carrega são dívidas que decorrem da completa ausência de patrocinadores a partir de fevereiro. E olha... É absurdo pensar isso, porque era justamente no momento em que a equipe fez a arrancada na fase de classificação da Liga Nacional, depois entrou nos playoffs com muita força, com muita capacidade e foi para os playoffs finais vencendo a Liga. Nesse momento, não houve sequer um olhar de dedicação da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, do Lucas, que é o secretário, do próprio prefeito José Saldi, porque esse projeto, se não tiver a dedicação
pessoal do prefeito, ele não para de pé, porque é necessário o diálogo permanente com os possíveis patrocinadores. Então, a gente começou a perder patrocinadores a partir de fevereiro. A prefeitura ela não se dedicou a recuperar esses patrocinadores ou a manter esses patrocinadores. Nós chegamos em junho com quase aí 5, 6 meses de salários não pagos. Aí é obviamente que você tem uma dívida que é uma bola de neve muito grande. Mas mesmo assim, nessa circunstância, o Macaé me chamou numa ocasião. Eu fui conversar com ele e nós conversamos sobre uma solução para pagar, administrar esse passivo, essa dívida, formada com o inadimplemento dos salários de fevereiro a junho e poder ter uma nova temporada. Então, o técnico, nós chamamos o treinador e dissemos, olha, nós temos uma equipe hoje de 9, 10 milhões, essa equipe vai ter que ser uma equipe de 5 milhões de reais. Vão diminuir o número de patrocínios, é o que a prefeitura tem dito, vai diminuir o número de patrocinadores e, obviamente, a gente vai trabalhar com o volume de patrocínio de 6,5 para fazer uma equipe de 5 e esse 1,5 milhão que vai sobrar de patrocínio, a gente consegue pagar as dívidas nessa temporada e provavelmente na próxima temporada. Tudo bem? Aí o treinador, que é um treinador muito experiente, muito vitorioso, nos disse, não, tá bom, vamos cuidar assim, vamos fazer assim. Eu vou fazer uma equipe mais enxuta, né? Sem tanto banco. Eu vou ter 4 ou 5 muito bons jogadores e vou diminuir o banco. Nós sempre tivemos uma equipe com 2 jogadores em cada posição. Nós vamos ter uma equipe mais enxuta, com jovens e com menos banco. E vamos fazer uma equipe de 5 e captar 6,5. Porém competitiva. Porque nós queremos uma hegemonia nos últimos 3 anos. Ricardo, eu vou te falar, os patrocinadores todos, os maiores, todos com disposição de se manterem vinculados ao projeto. EMS, R$1 milhão por temporada, ela sempre demora um pouco para renovar, porque ela tem regras de compliance, ela é uma SA, então ela sempre tem que passar pelos conselhos, mas eu falei com a gestora responsável pelo programa lá de esportes da MS, de marketing esportivo, disposta a renovar. Então você já teria R$1 milhão. Sim. Depois você tem do Fundo Municipal de Alto Rendimento, R$3,5 milhões. Então você teria R$4,5 milhões. A Eco Taubaté patrocina com R$2 milhões a temporada. E não é só aqui, lá em Osasco ela patrocina também. Lá no norte, no nordeste do Brasil, onde ela tem outros contratos, ela patrocina também. Ela está acostumada com patrocínio esportivo. Eu estive em dezembro com o presidente da Eco Taubaté, em Taubaté. Ele queria me perguntar, o que você acha do vôlei, nós vamos continuar? Eu falei, olha, vocês querem continuar? Tem disposição para continuar? Eu ouvi do Dr. Hugo, presidente da Eco Taubaté. Sim, nós gostaríamos de participar. Então você tem aí a possibilidade de mais R$2 milhões. Então você tem 3,5, com 4,5, com 2, 6,5 de reais. Fechou. E olha, nós estamos falando de 2 patrocinadores grandes. Mas aí você tem a Milclean. A Milclean é o maior patrocinador esportivo da cidade de Taubaté, ou não é? Sim. Ou não é? Aonde tem esporte competitivo, a Milclean está. Sempre foi assim desde a sua história. O sócio majoritário da Milclean é o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, é um taubatiano. O outro Cécio é um taubatiano, apaixonados por esporte. Era muito comum ver o Otávio lá sentadinho na arquibancada do esporte do Abaeté, vendo jogos, que aliás no Esporte Clube Taubaté também. Então, eu perguntei a ele em dezembro. Ele patrocina a equipe desde a primeira temporada, é o patrocinador mais antigo, com R$500 mil, R$500 milhão. Eu perguntei para ele, você quer continuar? Claro que eu quero continuar. Claro, como é que eu vou estar fora de um projeto desse? Aliás, ele brigava comigo, porque ele queria o patrocínio de camisa na frente e a gente colocou atrás. Quando entrou a Eco Taubaté, e entrou a Açaí, e entrou a Cicobi? Não. Na frente, essa aqui eu falei agora, a AMS, que é o Name Rights, ele acabou indo para as costas. Ele brigava comigo porque ele queria ir para frente. Então eu perguntei para ele, Otávio, você tem disposição? Quer continuar? Claro que eu quero continuar. Eram mais R$500 mil. Isso formava R$7 milhões. Só com esses patrocinadores. Você tinha outros patrocinadores menores vinculados à prefeitura que têm disposição de patrocinar. Nós tínhamos aí outros inúmeros patrocinadores. Então era muito fácil fazer uma equipe de R$5 milhões, captar R$7 milhões,
pegar 2 milhões e pagar os patrocínios. Isso foi exaustivamente conversado com o Lucas, secretário de esporte, foi exaustivamente demonstrado ao prefeito José Saldi pelo Macaé. Macaé testemunha, pode vir aqui, o doutor Luiz Otávio da Funvic pode vir aqui confirmar o que eu estou dizendo. Foi exaustivamente. Agora, precisa que o gestor da cidade levante da cadeirinha, deixe de ser infantilizado, deixe de ser birrento e faça o projeto acontecer. Porque senão não acontece mesmo. Cruzar o bracinho e dizer, ai, não consigo, não dá, é muito longe pra mim, né? Aí sim você cede àqueles que dizem que é impossível. Sim. Né? Ele mesmo acreditou que era impossível. Aí o outro argumento. O Tribunal de Contas fez apontamentos. O Tribunal de Contas sempre faz apontamentos a tudo. Sim. A tudo. Tá lá pra isso. Tá lá pra isso. Sempre vai fazer. Agora, se a cada apontamento do Tribunal de Contas você não refutar, você não exercitar contraditório, ampla defesa, não argumentar, então senta no gabinete do prefeito, não sai mais e fica só assinando o documento e despachando. É isso. Vai ser um burocrata. Eu acho que a prova maior foram os títulos, né? Eu acho que assim, isso funcionaria, funcionou por várias temporadas e Claro. teve sucesso André, inegável. Qual é o argumento do Tribunal de Contas? Que isso é um esporte profissional. Só que no julgamento que aconteceu em 2017, da mesma questão, 2014, da mesma questão no tribunal, o tribunal reconheceu que o vôlei não é um esporte profissional. Porque qual é a diretriz legislativa que o Brasil tem para definir o que é esporte profissional e o que é esporte amador? A Lei Pelé. Sim. A Lei Pelé é que define aquilo que é a prática do esporte profissional e aquilo que é a prática do esporte amador. No Brasil, somente o futebol é considerado esporte profissional. E o que é isso? É aquela modalidade esportiva que faz contratos profissionais, que tem uma liga profissional, enfim, tem uma série de requisitos na Lei Pelé que define o que é esporte profissional. E o esporte profissional no Brasil é o futebol. Os outros são esportes amadores. Então, foi com esse argumento que São José tinha o seu basquete, que o governo federal tem o seu fundo municipal, o Fundo Nacional de Alto Rendimento. Todos esses atletas vinculados ao Fundo Nacional de Alto Rendimento do Ministério do Esporte recebem por uma Bolsa Atleta, igualzinha a nossa Bolsa Atleta. O Ministério do Esporte tem o Bolsa Atleta, que é um programa que nós copiamos do Ministério. Então é idêntico, é igualzinho, não foge. Agora tem que argumentar no tribunal. Tudo que o tribunal falar, você vai aceitar, cruzar os braços e ficar quieto, volta a dizer, você vai virar um burocratinha sentado na mesa sem fazer nada. Então falta disposição, falta vontade, falta arrojo, falta espírito empreendedor para fazer as coisas acontecerem. A perda do vôlei Taubaté é uma lástima que decorre da inércia, da incapacidade desse governo de produzir resultados concretos. Tá aí, Ricardo. No sábado, você acompanhou o programa de esporte, participou, você deve ter ouvido eu falar. Bem dentro do que o Júnior está dizendo aqui, sobre a falta de planejamento. Não sei se você chegou a acompanhar esse meu comentário que eu fiz, né? Porque todo mundo quer dar nome, né, aos bois, e não foi. Eu falei, eu queria ver com transparência um planejamento, né? Eu, jornalista, mas como publicitário nesse caso, eu queria ver se houve, né, um plano de ação para que isso pudesse ter acontecido. E está aqui o Júnior dizendo que realmente isso não aconteceu e a gente sente realmente, porque eu tenho certeza, né, marqueteiramente, para a cidade de Taubaté, ela perdeu muito, né, uma exposição positiva. Uma cultura que foi criada na cidade, né, André? Uma cultura que o torcedor, desde 2015, se apegou a esse time. Você via jogos, né, Júnior, no ginásio do Abaeté, sempre lotados, sempre com a presença do torcedor. Jogos fora de casa, a torcida acompanhava, ou seja, era uma grande festa da cidade de Taubaté. E o esporte faz parte disso, né? E rapidamente, André, se você me permite, Júnior, em cima disso, agora não tendo o apoio da prefeitura, até agora a Funvic não se manifestou, pelo menos em nota oficial. Nós estamos ainda entrando em contato, se possível, mais para frente, para tentar ouvir o Macaé e as pessoas ligadas. Sem a prefeitura, como é que você enxerga? É um ponto final mesmo para o vôlei Taubaté? A Funvic não teria mais opções para buscar outras alternativas para dar seguimento a esse projeto, a continuidade dele, Júnior? É muito difícil, porque é o que eu estou lhe dizendo, Ricardo. A Eco Taubaté é uma concessionária de 30 anos que tem o manejo de resíduos sólidos na cidade. Então é uma PPP. Ela tem 30 anos de contrato. Para ela interessa manter o nome do consórcio, da empresa, da concessionária,
vinculada a um time em Taubaté, porque é assim que ela pratica, é assim que ela faz o marketing esportivo dela, é assim que ela viabiliza a marca dela. Agora, ela tem condição de aportar R$2 milhões. Se a prefeitura não solicita esse patrocínio, se a prefeitura dispensa esse patrocínio, é claro que ela vai dizer, não, então vou patrocinar outra equipe, vou patrocinar em outro local. Então, se não há um envolvimento concreto do prefeito chamando a empresa e dizendo, olha, continua, porque não é nada novo, Ricardo. O que me surpreende nessa estultice toda, nessa imbecilidade toda, que é o fim desse projeto, o que me surpreende é que basta o prefeito chamar a empresa e falar, olha, você já está há 4 temporadas aí. Continua comigo. Continua, por favor. Acabou, fim de papo. É só isso. É só rodar. É só rodar o que existia. Você tem a Mil Clean patrocinando há 8 temporadas. Doutor Otávio, por favor, continua aí com o patrocínio, não rompe o patrocínio. Pronto! Não, era só isso. Inclusive isso. Era só isso. Exatamente. Inclusive isso, pra gente que tem um olhar voltado pra publicidade, isso não é bom pras empresas, né? Porque esse insucesso, pra quem não sabe de fato o que é que aconteceu, são possibilidades que quem tá de fora fala, pô, será que não aconteceu porque a Mil Clean que tá junto não continuou, teve alguma coisa aí desse co-branding, a MS, enfim. Então isso, na verdade, não só a gente entende que de fato eles continuariam sem problema algum, mas isso há ainda que um pequeno dano para a marca, claro. Sim. Né? Açaí. Ricardo, 2 temporadas, abriu uma loja nova, imensa aqui na margem da rodovia Dutra. A prefeitura foi parceira da empresa. Açaí hoje é a grande patrocinadora do Campeonato Brasileiro de Futebol, Brasileirão Açaí. É lógico que ela tem interesse, mas é só visitar novamente a empresa. Eu fui 4 vezes à empresa Açaí ali na Zona Leste de São Paulo, na sede administrativa. É só ir lá, se dispor e solicitar o patrocínio. Perder a Havan. A Havan é a maior patrocinadora hoje de esportes no Brasil. A Havan tá na camisa de grandes times de futebol. A Havan tá na camisa do Osasco. Tá lá, na camisa do vôlei Osasco. O vôlei feminino de Osasco, nessa temporada, tá com a Havan na camisa. Não foi capaz de procurar o Luciano Hang pra falar. Ah, mas não me atendeu no telefone. Tudo não interessa. Pega um avião, vai a Brusque, vai à sede. Fui 3 vezes à sede e consegui esse patrocínio por 3 temporadas. É R$1 milhão. Quer dizer, é lamentável. Agora, porque o tribunal falou isso. Argumenta com o tribunal já aprovou uma vez, pode aprovar outra. Eu não consigo, porque o tribunal é um pouco complicado de ir. Não tem problema, eu vou. O Macaé vai. A gente vai argumentar. O que não pode é se acovardar. Na primeira dificuldade, se acovarda, eu não quero mais. O que eu acho é que falta desprendimento, falta capacidade, falta vontade de manter o projeto. Não vejo esse projeto com futuro mais, sem a prefeitura pedir aos patrocinadores para que continuem patrocinando. Não vejo mesmo, acho muito difícil. Eco Taubaté, Mil Clean, Açaí, Havan e MS patrocinando a equipe sem que o prefeito se coce um pouco.